Me chamo Éricles, sou professor de Física aqui da Educacional Construir. Pessoal, na data de hoje, tá? No dia 18 de setembro, tínhamos uma live marcada, tá? Mas eu tive um problema na minha internet, então tivemos que cancelar nossa aula. Poxa, tivemos que cancelar nossa aula e gravar essa aula aqui de última hora, tá? Então vai ficar para a próxima semana a nossa live. Aí, como na próxima semana, nós fazemos um resumão geral e uma aula de exercício, tá? Envolvendo as 3 leis, tá? Na aula passada, nós comentamos um pouco sobre a primeira lei, uma revisão aqui bem rápida. A aula de hoje, pessoal, vai ser bem breve, tá? Comentamos um pouco sobre a primeira lei de Newton, né? Lei da inércia, né? Que diz basicamente que todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer no seu estado, ou seja, o que está em movimento tende a permanecer em movimento, o que está em repouso tende a permanecer em repouso, tá? Então, isso é o que diz a primeira lei de Newton. Aqui nós temos um exemplo, né? Aqui era uma animação, mas acabou que não saindo, né? Massa e inércia são proporcionais, tá? Lembrando que massa é a quantidade de matéria que um corpo tem, e inércia é a resistência de estado de movimento. Então, quanto maior a massa do objeto, maior vai ser a resistência do objeto a alterar o seu estado, tá? De movimento. Ou seja, quanto mais massa o objeto tem, mais difícil é para pôr um objeto em repouso ou em movimento, ou o contrário. Quanto mais massa tem o corpo, mais difícil é trazer o objeto do movimento para o repouso, tá? Então, vai ser mais difícil você alterar o estado que o objeto já está, tá? Então, massa e inércia são proporcionais. Tudo isso, pessoal, nós já vimos aqui na aula passada, tá? Tô só revisando bem rápido. Aqui já é a segunda lei, que a gente vai comentar na aula de hoje. Só pular aqui para a terceira rapidinho. Para toda força de ação existe uma força de reação, de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, né? A terceira lei de Newton é muito conhecida como a lei da ação e reação, né? Então, se você aplica uma força de 10 newtons na horizontal direita, essa força, em uma parede, por exemplo, essa força ela vai resultar em uma reação de mesmo módulo, ou seja, de também 10 newtons, só que na horizontal e para a esquerda, ou seja, mesma intensidade, mesma direção, também na horizontal, porém sentido contrário. Ou seja, se você aplicou para a direita, você vai receber para a esquerda, tá? Basicamente isso é a terceira lei de Newton. Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a segunda lei de Newton, tá? Que é também conhecida, tá? Como Só um instante aqui, pessoal. Deixa eu responder aqui a leite, rapidão. Ok, né? Então vamos lá. Segunda lei de Newton, pessoal, também conhecido como equação fundamental da dinâmica, tá? Então, equação fundamental da dinâmica. Celularzinho para tocar, né? Basicamente, o que é que diz a segunda lei de Newton? Que a aceleração de um corpo, ela tá? Lembra o que é aceleração, né, pessoal? Aceleração significa mudar a velocidade. Eita, lá do começo do ano, né? Eu acho que a gente ainda estava presencial ainda nessa época, né? Aceleração significa alterar velocidade, tá? Lembrando que a aceleração é calculada como variação da velocidade dividido pela variação de tempo, onde essa aceleração, a unidade no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. Tá? Eita, faz tempo isso aqui, pessoal. Então, a aceleração ela é diretamente proporcional à força. Então, eu posso dizer que o A é diretamente proporcional à força. Como assim? Se o pessoal entenda, tá? Se é diretamente, significa dizer que se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, tá? Então, quando eu digo que a aceleração é diretamente proporcional à força, significa dizer que quanto maior a força aplicada, maior vai ser a aceleração. E faz sentido, né? Se você pegar um objeto aqui, aplica uma forçazinha pequena, né? Você vai ver que esse objeto ele vai adquirir uma certa aceleração, beleza? Agora, se você aplica uma força maior, você aumentou a força. Você vai perceber que a aceleração desse objeto também vai aumentar. Então, quanto mais forte você aplica, mais aceleração o corpo adquire. E quanto menos força você aplica, menos, ou seja, se você aumenta uma grandeza e a outra também aumenta, significa dizer que é diretamente proporcional. Então, é meio lógico isso aqui, né? Então, a aceleração é diretamente proporcional à força. Porém, pessoal, a aceleração ela é inversamente proporcional à massa.
O que significa dizer que é inversamente? É o contrário, tá? Se você aumenta uma grandeza, a outra tende a reduzir. Professor, mas não faz sentido. Claro que faz, cara. Ó, a força é inversamente proporcional à massa. Por exemplo, vamos pegar aqui dois objetos. Um bem grandão, que tem a massa m, e um pequenininho, que tem a massa m. Aplica aqui uma força. Qual você acha que vai ter mais aceleração? Qual que você acha que você vai ver se movimentando com mais aceleração? O que tem mais massa ou o que tem menos massa? Ah, professor, o mais leve, vamos dizer assim, né? E faz sentido, né? Esse daqui, ó, por exemplo, empurra aí um caminhão e um caminhãozinho de brinquedo com a mesma força. Você vai ver que o caminhãozinho de brinquedo, com a mesma força, tá? Lembre que a força é constante, ele vai adquirir uma aceleração maior. Opa, a aceleração é maior. Agora olha para a massa. A massa dele é pequena comparado com o do outro caminhão. Ó, tá vendo que uma tá para cima e outra tá para baixo? Então isso significa dizer que é inversamente proporcional, tá? Então isso é uma grandeza inversa. Então, concluímos a nossa relação da seguinte forma, tá? A aceleração é diretamente, pessoal, se for direto fica em cima, se for inverso fica embaixo, tá? Então a aceleração ela é diretamente proporcional à força, então fica em cima, porém é inversamente proporcional à massa, então fica embaixo. Então nós encontramos essa relação aqui, A é igual a F sobre M. Fazendo uma regra de 3, né? F vezes 1 vai dar F, M vezes A, MA. E aqui nós encontramos uma das equações mais conhecidas da física, tá, pessoal? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E basicamente isso é a segunda lei de Newton. Lógico, tem muito mais coisa, né, a vir pela frente, mas para vocês entenderem assim de forma bem breve, é isso, tá? Lembrando que isso aqui, galera, eu vou silenciar esse celular, pelo amor de Deus. Lembrando que essa força, tá, pessoal, é a força resultante, tá? Então sempre você tem que pegar o resultado das forças. Por exemplo, se você tem um objeto e eu aplico uma força para cá de 10 newtons e uma força para cá de 2 newtons. Qual é a força que eu vou usar aqui? A de 10 ou de 2? Nenhuma, tá? É a força resultante. Como essas forças estão nos sentidos contrários, eita, lembra lá de vetores, tá? Força nos sentidos contrários você tem que subtrair. Então a minha força resultante não vai ser nem 10 nem 2, vai ser 8, tá? Isso aqui é a força resultante. Pessoal, basicamente é isso, tá? Deixa eu... O próximo slide, deixa eu só conferir. Tá, as unidades, tá? A unidade de força, tá, pessoal? É Newton, tá? Adivinha por quê, né? Porque foi proposto por Isaac Newton, né? Simbolizado pela letra N maiúsculo, tá? A unidade de massa é quilograma, tá? kg. E eu acho que todo mundo já sabia, né? E a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Todo mundo já conhecia, né? Só a unidade de força que é a novidade para vocês, que é a unidade de Newton, tá? Pessoal, exemplo bem rápido, tá? Supondo que você tem um objeto que tem uma massa de 3 kg, tá? Aí vem alguém e aplicou aqui uma força nesse objeto. Esse objeto se moveu. Supondo que ele adquiriu uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual foi o valor da força aplicada? Bem simples, né? Força é igual a m vezes a. Força é igual a massa vezes aceleração. A massa é de 3 kg e a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, multiplicando esses dois valores, vai dar 6. Como você acabou de encontrar a força, a unidade é newtons. Então, é bem tranquilo, tá? Esse tipo de questão, né? Pode ser também, galera, que na questão ele informe a força, informe a massa e lhe questione a aceleração, tá? E aí, professor, o que faz? Aí você só isola, que nem uma equaçãozinha normal. Passa o m para o outro lado, tá? Como está multiplicando, vai dividindo, você isola o a, né? Divide a força pela massa, você encontra a aceleração. Ou, se a questão informa a força e a aceleração e pede a massa, mesma coisa. Só que agora quem vai para o outro lado é a aceleração. Pessoal, de forma bem rápida, tá? É isso. Com essa explicação bem simples, vocês conseguem resolver as questões do TD, tá? Próxima semana, na aula ao vivo, tá? Que aí vai ser uma aula mais longa. A gente pega mais pesado, tá? Faz algumas questões mais avançadas e tira as dúvidas do TD, que provavelmente vocês vão ficar, tá? Então é isso. Valeu, até a próxima aula. Fui.